tudo avaliado em R$50 mil, estavam em posse da quadrilha em outro apartamento do mesmo prédio, que havia sido invadido minutos antes. Eles acabaram por confessar a prática do furto, né, do condomínio, que já era recorrente até, não só em São Paulo, mas como outras cidades do estado. E indicaram, né, os apartamentos que foram subtraídos, que era um apartamento no 12º andar, o outro no 9º andar. Na delegacia, os ladrões disseram que uma moradora do prédio, também menor, ajudou na invasão. Ela teria passado para o bando o código que dá acesso aos portões do condomínio. O que mais impressiona, segundo a polícia, é que o adolescente de 15 anos é o líder da quadrilha. No final de 2017, ele foi apreendido depois de invadir um prédio da zona sul de São Paulo. Na ocasião, ele se passou por enteado da vítima e entrou no local com um outro criminoso. As imagens de circuito flagram os dois no elevador. Eles amarraram a empregada do imóvel e levaram dinheiro e relógios. Um prejuízo de R$140 mil. Na época, ele foi liberado. No começo deste ano, em fevereiro, o mesmo adolescente foi detido pela PM pilotando uma moto em alta velocidade. E o desfecho foi o mesmo, acabou liberado. Só que desta vez, o destino é outro, a Fundação Casa. São indivíduos aí que já têm uma certa experiência aí em furto em condomínios de alto padrão. De acordo com o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre 1996 e 2014, o número de jovens entre 12 e 17 anos apreendidos no Brasil pela prática de crimes aumentou em quase 6 vezes. Passou de 4 mil e já chega a quase 25 mil. Destes jovens apreendidos, apenas 22% deles está em detenção provisória. O levantamento também mostra que o principal crime praticado por menores de idade no Brasil é o roubo, seguido do tráfico de drogas. E sabe onde a maior parte destes crimes acontecem? Em São Paulo, a maior capital da América Latina. São mais de 10 mil casos. Adolescentes que, se você vê na rua aí, passa desapercebido. Tendo em vista aí que não chamam atenção, parece até pessoas assim de classe média, né? Não tem aquele estereótipo lá que muitas vezes as pessoas pensam, né? Foram enterrados neste domingo os corpos das cinco pessoas mortas em uma chacina em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A polícia diz que o crime foi cometido por traficantes, mas testemunhas contam outra versão. Os corpos das vítimas foram enterrados no mesmo cemitério em Duque de Caxias. A cada despedida, o sentimento de dor dos familiares e amigos. E também revolta. Justiça, 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 justiça. Uma das vítimas era Rosângela de Souza Ribeiro, de 49 anos. Ela era faxineira, trabalhava lá em Nova Iguaçu, saía de casa às 4 horas da manhã. A gente está destruída. Acabou o nosso Dia das Mães. Rosângela estava com outra mulher e Dia das Mães. Rosângela estava com outra mulher e 3 homens em frente a este comércio que vende bebidas em uma comunidade de Duque de Caxias quando foram baleados. A divisão de homicídios da Baixada Fluminense está investigando as mortes. A polícia ainda não sabe quem foram os autores do ataque, mas a principal hipótese é execução. Segundo a polícia, eles foram mortos por traficantes. Testemunhas contestam essa versão. A polícia aqui estava ali de roupa normal, veio aqui, ó, atirando todo mundo. Um relatório do Observatório da Intervenção aponta que o número de chacinas aumentou depois que as Forças Armadas assumiram o controle da segurança pública no Rio. Nos meses de março e abril deste ano, foram 12 massacres com 52 vítimas. No mesmo período do ano passado, foram 6 atentados e 22 mortes. A gente não vai poder mais sentar na porta de casa, esse é o nosso medo. E o medo cada dia vai crescendo, a violência cada dia está sendo mais e mais. E ninguém faz nada. A onda de violência está assustando moradores e turistas que visitam Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro. No local conhecido pelas praias paradisíacas, os índices de criminalidade dispararam. Os tiroteios aumentaram mais de 300% desde o ano passado. Angra dos Reis, famoso destino turístico na Costa Verde do Rio de Janeiro. Mas a beleza das paisagens está perdendo para a violência. Os tiroteios têm sido constantes na cidade.
2 pessoas morreram e 10 ficaram feridas neste confronto na favela do Areal esta semana. Só este ano já foram mais de 140 tiroteios, 300% a mais do que no mesmo período de 2017. É uma disputa por pontos de venda de drogas que já não vem de hoje. 90% dos homicídios, nós acreditamos, na região de Angra dos Reis são determinados por brigas entre facções criminosas, por dívidas com tráfico e coisas do gênero. Os homicídios também aumentaram 16%. Os roubos a estabelecimentos comerciais dobraram e os de aparelhos celulares triplicaram. No ano passado, uma vice-cônsul dos Estados Unidos ficou ferida em uma tentativa de assalto na cidade e uma turista inglesa foi baleada ao entrar por engano em uma comunidade da região. Toda essa violência já muda a rotina na cidade. Moradores dizem que têm medo de sair de casa. Já comerciantes reclamam que os clientes estão sumindo. Com medo, este lojista não quer se identificar. Deu uma redução aí de 30% no movimento. O pessoal dá com aquela insegurança, né, devido a essa falta de segurança na nossa cidade. Jamil também já não aluga barcos como antigamente. Isso prejudicou muito, está prejudicando muito o comércio de Angra dos Reis, num todo, né? Tanto o turismo dos finais de semana, do verão, que atende hoje o mar de Angra dos Reis, como também todas as empresas. O sentimento de insegurança é geral. Antigamente a gente saía à vontade, voltava a qualquer hora, sem problema. Muito tiroteio, está muito perigosa a nossa cidade, muita mesmo. E câmeras de segurança flagraram um assalto em Niterói, também no Rio. As vítimas são obrigadas a descer do veículo. Os 4 criminosos pegam os pertences, em seguida fogem em 2 carros, em uma ação muito rápida. O casal é obrigado a ir embora caminhando. O caso está sendo investigado, mas por enquanto ninguém foi preso. E a defesa dos 3 brasileiros presos em Cabo Verde por tráfico de drogas vai tentar anular o julgamento que determinou 10 anos de prisão para cada um deles. Eles foram contratados no ano passado para levar um barco para Portugal e no país africano a polícia descobriu mais de 1 tonelada de cocaína na embarcação. Acompanhe na reportagem. Os 3 amigos fizeram curso de navegação em Ilhabela, São Paulo. E lá mesmo ficaram sabendo da oportunidade divulgada por uma empresa holandesa. A companhia de entrega de iate procurava 2 tripulantes para levar um veleiro de Salvador até Natal e depois para o arquipélago de Açores, em Portugal. Rodrigo Dantas e Daniel Guerra conseguiram as vagas. Foram de Salvador a Natal junto com o dono do barco, o inglês George Sou, mais conhecido como Fox, e com um mecânico argentino que trabalhou na reforma da empresa por um ano inteiro. Chegando lá, o inglês e o argentino decidiram que não seguiriam viagem. Foram substituídos pelo brasileiro Daniel Dantas e pelo francês Olivier Thomas, o capitão da embarcação. Antes de sair da costa de Natal, rumo a Cabo Verde, o barco passou por uma inspeção da Polícia Federal. Até cães farejadores foram usados, mas os policiais não encontraram nada. A viagem até Mindelo, na ilha de São Vicente, durou 18 dias. Os brasileiros enfrentaram mau tempo, várias panes e até furacões, mas o pior ainda estava por vir. Aí a galera aqui chegando em Cabo Verde. Essas imagens, obtidas com exclusividade pelo SBT, mostram a embarcação chegando à ilha de Mindelo. 2 dias depois, durante uma operação da Polícia Judiciária, o barco passou por uma fiscalização que encontrou mais de 1 tonelada de cocaína num compartimento embaixo do casco. O piloto francês e os brasileiros Daniel Guerra, Rodrigo Dantas e Daniel Dantas foram presos. Quando Rodrigo e Daniel Dantas foram presos pela primeira vez, eles permaneceram por mais de 24 horas presos sem saber a razão da prisão. Isso aqui na lei de Cabo Verde é considerado sequestro. Aqui no Brasil, a Polícia Federal em Natal elaborou um relatório de 600 páginas inocentando os brasileiros pelo tráfico da droga. Esse despacho, que faz parte do relatório, aponta Fox e outros 2 ingleses como os donos de toda a cocaína e pede à Interpol que eles sejam presos. Mas o apelo da Justiça Brasileira, enviado ao Poder Judiciário de Cabo Verde, foi desconsiderado pelo juiz que assumiu o caso. No dia 12 de março, ele condenou os 3 brasileiros por tráfico internacional de drogas.
A sentença, de 10 anos de prisão para cada um, veio junto a um desenho do Zorro para a revolta e desespero das famílias brasileiras, que esta semana foram pedir ajuda ao Ministério das Relações Exteriores e da Justiça em Brasília. Simplesmente ele não deu a condição de defesa nenhuma para os acusados, não aceitou ouvir as testemunhas do meu filho Rodrigo, por exemplo, que uma delas era o próprio delegado da Polícia Federal no Brasil. Velejadores da Bahia se reuniram em protesto contra a prisão dos brasileiros e ganharam o apoio do velejador olímpico Las Grael. Cabo Verde, que faz parte da comunidade dos países de língua portuguesa, precisa respeitar o acordo entre os países e garantir o direito legítimo à defesa e à presunção da inocência. Ninguém pode deixar o seu filho desprotegido. Eu, como pai, mas a minha pátria, pelo meu filho. Eu acredito nas autoridades. 5 horas e 56 minutos, faz neste momento 18 graus em São Paulo, máxima de 29 e a previsão de tempo seco e sem possibilidades de chuva. Então, quem está curtindo o feriado vai poder aproveitar a maior cidade do país sem a chuva. Bom, gente, uma família foi mantida refém durante um sequestro relâmpago na zona sul de São Paulo. Os assaltantes renderam uma mulher, 2 crianças e uma idosa com mal de Parkinson. Com uma falsa arma, eles aterrorizaram as vítimas. As vítimas contaram à polícia que foram abordadas por bandidos encapuzados. Elas ficaram trancadas no veículo. Os bandidos pegaram cartões de banco e senhas para tirar dinheiro das contas bancárias. A movimentação estranha foi percebida por um PM apaisana, que pediu reforço aos guardas municipais. Foi um policial que estava no carro atrás do meu. Ele estava voltando do trabalho e ele viu quando tudo aconteceu e veio atrás seguindo. Os criminosos de 29 anos e de 18 anos portavam uma réplica de pistola. Eles sacaram R$ 550 de um caixa eletrônico e roubaram pouco mais de R$ 400 da bolsa das vítimas, mas acabaram capturados. E na hora que a gente conseguiu sair do carro, que acabou, aí teve aquela explosão de nervoso, choro. E a Polícia Militar apreendeu quase 200 quilos de maconha na zona sul de São Paulo. A droga estava escondida dentro de uma casa e quem fazia a segurança do local, acredite, era um adolescente de apenas 16 anos. A apreensão aconteceu após a Polícia Militar receber uma denúncia anônima. Durante a ronda, os policiais perceberam uma movimentação suspeita de um adolescente que, ao avistar a viatura da PM, saiu correndo em fuga. A polícia conseguiu capturá-lo. O jovem contou como o esquema funcionava e levou os policiais até a casa usada como base do tráfico. A droga estava dividida em tijolos, cada um tinha aproximadamente 1 quilo. No local, foram encontrados 200 quilos de maconha pronta para o consumo, além de cocaína, uma balança de precisão e um caderninho usado para a contabilidade da venda da droga. O adolescente foi apreendido e encaminhado para a Fundação Casa. De São Paulo, Marcelo Bittencourt para o SBT Notícias. Obrigado, Marcelo. Bom, gente, nós ficamos por aqui, mas o SBT Notícias volta amanhã. Você também assiste a nossa programação completa pelo site www.sbt.com.br. Fica agora com o Primeiro Impacto. Bom dia e uma excelente segunda-feira para você de casa. Tchau!